Bem-vindos e bem-vindas ao OSC Cybercast. Eu sou Igor César, responsável por tecnologia da informação da OSC, e tenho o prazer de apresentar uma série de 4 episódios que fazem parte das comemorações do mês de segurança da informação que a gente comemora agora em outubro. Vou ter o prazer de apresentar nessa série 4 convidados ilustres que vão trazer sua visão sobre segurança da informação e como ela nos ajuda tanto nos aspectos no nosso trabalho quanto na nossa vida privada. Os episódios serão conduzidos por Renato Sobral, responsável por segurança da informação na OSC, e Dailson Martins, coordenador de segurança da informação da OSC. Esperamos que aproveitem essa série e que ele ajude a aumentar nosso nível de conscientização e proteção, tanto na nossa vida privada quanto na nossa vida empresarial. Vamos juntos proteger as informações e a privacidade. No nosso segundo episódio, Paulo Baldin, responsável por segurança da informação da Flipside, e Ronaldo Andrade, responsável por segurança da informação da Orange, vão falar sobre o tema das fraudes digitais, um problema cada vez maior. Eles vão compartilhar suas experiências sobre como podemos identificar e nos proteger desse mal crescente. No nosso bate-papo aqui a gente vai falar sobre as fraudes digitais, né? O que elas são, o que representam, o risco, né? E eu queria que vocês explicassem para os nossos usuários o que de fato a gente tem que tomar cuidado, como que a gente tem que se precaver, quais são as dicas que são mais importantes e os tipos, né? Acho que a gente tem no nosso mundo de tecnologia, como a gente já está há muito tempo nessas áreas, a gente já conhece muito, né? A gente vai compartilhar isso agora com os usuários e eu queria que vocês dessem um pouco do ponto de vista de vocês sobre o que a gente pode fazer para ajudar o usuário, né? E quais são os tipos que são mais críticos para a gente hoje. Eu trago eu gosto de colocar casos que ocorrem dentro da nossa empresa. É melhor falar do nosso campo aqui de controle, porque é o nosso dia a dia, né? Mas eu também gosto de trazer cases de fora. Esse caso que eu vou te falar agora está acontecendo, já bateu na nossa empresa, já foi reportado, que é a fraude que media ali uma extorsão e uma exposição. Uhum. Hoje, quando a gente fala de digital crime, né, do crime digital organizado por esses atores maliciosos, por esses atacantes, o que é mais fácil? Eu atacar uma empresa que a gente investe em tecnologia, investe em segurança, coloca uma série de camadas de barreiras, ou é mais fácil eu pegar o Dailson ali na pessoa física? Mais fácil eu ir ali no Dailson na pessoa física. Porque ele não tem firewall, ele não tem antivírus nele. Talvez não tenha né? orientação. Não tem orientação, não tem disponibilidade. O que está ocorrendo, Dailson, nesse case que eu quero trazer? Com o uso facilitado da inteligência artificial, hoje é muito comum eu pegar, por exemplo, uma foto estática sua e subir numa plataforma e criar uma fala nova, né? Usando, inclusive, seu tom de voz, se eu tiver um áudio seu do WhatsApp, a gente consegue moldar isso de uma certa facilidade, né? Você consegue colocar palavras na boca das pessoas, você consegue fazer vídeos das pessoas. E o que a gente viu é que os fraudadores estão criando em inteligência artificial fotos, né? Que te danificam a sua imagem de alguma forma. Eles criam vários portais, né? Cria Facebook, Instagram, WhatsApp, faz um mosaico e começa a tentar te extorquir de alguma forma. Mas é extorquir dinheiro? Não, não é extorquir dinheiro. É extorquir uma credencial válida da sua empresa. Ou seja, você está lá bonitinho, vendo o teu Netflix, recebe um WhatsApp malicioso com uma história muito bem montada, inclusive sem erros de português, com uma sintaxe perfeita, com uma oratória ali, melhorias, né? Que os atacantes começaram a ter. Né? Usa IA, né? Com storytelling ali, dizendo, olha, Dailson, eu peguei a sua credencial, ou peguei a sua foto, ou você está mexendo com uma pessoa da minha família. Começa a minar o teu psicológico, mesmo que você não tenha feito, para que você tenha essa sensação de, cara, será que eu fiz alguma coisa? Começa a dar uma preocupação, né? Preocupação eminente, porque você tem fotos ali que pode te expor de alguma forma, expor alguém da sua família, e o cara começa a tentar te ganhar ali a tua preocupação. Você entra num looping tão maluco
de preocupação que ele começa a falar, olha, para que eu não publique essas fotos aqui, eu preciso que você me dê aí o dailson@oec-eng com o múltiplo fator e com a sua VPN. Então o atacante ele não está mais preocupado, por exemplo, em receber ali o teu dinheiro, o teu Bitcoin, alguma coisa nesse sentido. Ele quer chegar na empresa numa credencial válida e ele vai no Dailson, porque o Dailson tem uma credencial forte, porque o Dailson é o responsável. Já pesquisou? Já sabe. Quem eu sou, né? Tem acesso às mídias sociais. Tá ali no LinkedIn, eu sou fulano, eu trabalho com isso, com aquilo. Sou responsável pela área tal, e aí sabe que ali ele vai conseguir, né? Vai barganhar alguma coisa ali. Ele vai conseguir uma credencial que pode ser escalada, né? Até chegar no seu CIO, no seu CEO. Sim. E dessa forma a gente está com o olho muito aberto nesse tipo de coisa. O que a gente pode fazer para mitigar isso, né? Nunca acredite. Eu vou ser o cara da descrença aqui no podcast, né? Sim. Mas nunca acredite nessas cooptações, nessas chegadas abruptas aí. Nem que você recebeu um e-mail liso ali, essa é clássica, né? Nós estamos aqui te monitorando, seu celular, teu computador, nós sabemos os sites que você acessa. Isso é vergonhoso. Te filmamos, abrimos a câmera. Isso é vergonhoso. Primeira coisa, reserva-se um tempo ali, dá uma respirada, liga para sua equipe de SI, você tem por URA, chamado, telefone, liga pra gente de segurança, que a gente vai te ajudar primeiro, averiguar se isso é verídico. Segundo, tomar as medidas necessárias para que essa extorsão, esse golpe, seja cessado ali. Inclusive, a gente consegue apoiar nas diligências, te indicar uma delegacia de crime cibernético, falar com o jurídico para te dar uma orientação jurídica. Porque isso é um caso algo que foi pessoal, né? Que o usuário ele sofreu ali um ataque pessoal, mas a intenção, como é uma intenção de ganhar algo que é da parte corporativa, a gente vai fazer esse apoio. Né? Porque qual que é a intenção final? É chegar na empresa, ele pula do CPF para o CNPJ. Né? A gente é muito mais fácil para o atacante do que passar todas as barreiras de segurança que a gente tem visto. Esse é um case que eu trago aí que é real, tá, pessoal? Aconteceu e está acontecendo. É uma pena. É uma pena. E falando de fraudes digitais, né, problemas digitais, tem o Fábio do INCC, ele falou algo que eu também venho falando muito. Antes o crime, vamos falar, roubar dinheiro. O assaltante tinha que roubar fisicamente um banco. Era tudo físico, né? Era tudo físico. É o banco, é o assaltante, é o dinheiro, a arma e tudo ali existe. A emoção do momento. Então o risco era grande para talvez o lucro, o desejo do que ele queria é pequeno perante a todo o risco. Agora mudou. O risco está cada vez menor e o lucro e o desejo dele e o que ele está conseguindo está cada vez maior. Porque os meios digitais estão dando essa possibilidade. E o que a gente tem que fazer? É o que a gente vem falando muito aqui. Desconfiar sempre, tomar cuidado e fazer as ações que a gente acha que é complexa, que é muito simples. Então o mundo digital hoje abriu essa oportunidade para o crime organizado ali, independente se a gente está falando de crimes mesmo, de pessoas, de facções, ou alguém que está tentando entender, brincar, está querendo chamar atenção dentro da empresa. Tem casos também que as pessoas fazem isso para chamar a atenção do próprio chefe e tudo mais. Então a gente tem que tomar todo esse cenário, entender o que está acontecendo. E o que eu falo? O crime digital, ele é pego. Dá para chegar na pessoa. Dá para chegar aonde que está acontecendo. Não é um mundo sem lei, né? Não é um mundo sem lei. Não é um mundo sem lei. O Brasil tem as suas leis, elas funcionam. Tem as delegacias digitais. É que a gente acha que tudo aqui é aberto, nada funciona. Cabe em pizza. É que foi o exemplo do boleto, né? Me enviaram um boleto, eu paguei o boleto, perdi o meu dinheiro porque eu paguei um boleto que não era verdadeiro. Existe forma da gente poder recuperar esse dinheiro, né? Seja acionando a polícia, ou conseguir encontrar e identificar quem seriam esses fraudadores. Então, existe uma forma que a gente consegue
talvez não recuperar o dinheiro, mas se a gente não recupera o dinheiro, a gente também está dando uma base para que as pessoas também entendam que, olha, esse grupo está fazendo isso. Né? E aí começa a fazer essas identificações. Então, cada vez mais a gente reportar isso para o time de SI, junto com o jurídico, fazer um BO, política de ocorrência, ajuda cada vez mais a fortalecer o cenário ali de proteção. Podemos ter os problemas de PIX, podemos ter problemas de pagamentos indevidos. Tudo isso hoje já existe proteções. O Banco Central está arrumando ainda mais esse problema quando se faz um PIX que não deveria, um pagamento que não deveria por essa forma de pagamento. Antes você chegava até a primeira camada, agora ele vai abrir essas camadas para conseguir recuperar mais esse dinheiro. Por que eu estou falando isso? Eu participei de uma investigação, era uma empresa, já fazia 20 anos de negócio com uma empresa na China, então, parceria de longa data, e do nada chegou um e-mail parecido, falando, nós trocamos a nossa conta bancária para o setor financeiro, falando certinho, olá Ronaldo, estamos aqui informando que trocamos a nossa conta bancária em nosso banco, próximo pagamento, um e-mail direitinho, com um documento demonstrando a troca de conta, ele sendo do financeiro. Eles alteraram a conta, 20 anos de parceria, nunca teve problema. Quando fizeram o pagamento de 2 milhões de euros, foi para algum lugar. Alguém recebeu. Depois de um mês, a China liga lá para o Ronaldo, Ronaldo, cadê o pagamento? Você falou, eu paguei, tá aqui o comprovante. Aí a empresa falou, não, essa não é minha conta. Falou, mas você que me mandou esse e-mail falando que trocou a conta? Então cada vez está mais sofisticado. Cada vez. E aí volta para o que o Ronaldo vem falando muito, pessoal. Hoje o mundo está assim. A gente não desconfia da própria sombra quando está andando na rua à noite? Até de dia está sendo agora. No mundo digital é isso, desconfiar da própria sombra. Exato. Uma alteração simples, parece que é conta bancária dentro de um fornecedor, temos que tomar cuidado. Temos que ter validação. Temos que... Liga para a empresa. Uma ligação, um contato com a empresa de 5 minutos teria evitado um problema tão grande. É que o que a gente fala sobre a confiança, né? Então eu confio nessa empresa há 20 anos, entendo que as pessoas que me mandam esse e-mail são pessoas que estão lá dentro trabalhando, e aí pode acontecer, por exemplo, que isso é muito comum, o e-mail corporativo daquela empresa que é um parceiro nosso, ele foi comprometido. Isso. Esse usuário, quando ele está mandando e-mail, ele está mandando um e-mail legítimo, ou seja, saiu da conta do usuário, é o usuário verdadeiro que mandou esse e-mail para a gente. A gente recebeu o e-mail, é um e-mail válido, eu conheço o remetente, sei qual é a empresa, sei da idoneidade, eu tenho ali um boleto que mudou ali o número da conta ou o pagamento, mas eu confio, né? E aí que é o que você comentou, né? Depois a equipe de TI ela vai fazer um trabalho em conjunto, tanto com a empresa que sofreu o ataque e talvez ainda ela nem saiba que ela sofreu esse ataque, né? Então os usuários estão ali já com as contas comprometidas, estão enviando e-mail, não sabem que estão enviando e-mail, porque o atacante ele vai enviar o e-mail e vai apagar que ele enviou o e-mail. Então o usuário ele está vendo a conta dele, está vendo os e-mails dele ali, mas ele não sabe o que está acontecendo, porque o próprio atacante ele está fazendo a limpeza, né, do que ele já fez ali de errado, e então ninguém vai saber. E aí é o nosso trabalho de entrar em contato com a empresa, tentar fazer ali um trabalho em conjunto de investigação. Né? A gente, linkando com alguns assuntos que nós colocamos atrás, a Orens ela faz toda essa avaliação 360 de uma empresa antes de repassar o risco ao mercado securitário em relação ao seguro cibernético, né? E o que a gente olha, Dailson, que aumentou muito, o que a gente chama de face stealer, que são esses mercados de vendas de credenciais. Isso tudo vai gerar o phishing, vai gerar a extorsão, isso tudo vai gerar ali o crime, né, em relação ao uso de credenciais indevidas, né? Seja uma credencial válida ou uma que pareça válida, que troca o 1 pelo L, o O pelo 0, enfim. Você entra hoje em portais do Telegram, por exemplo, você consegue todos os dados do Dailson por R$10. CPF, RG, nome do pai, nome da mãe, nome dos filhos, endereço. Onde estuda, endereço, último imposto de renda, o que a gente chama de painéis de busca. Você paga ali no Pix pro fraudador, o cara vai te pegar num banco de dados, vai te dar
todas as informações, que a gente chama de tracking. Isso muita gente tem nos executivos também, tracking do executivo. Você entra lá, a tracking do doutor alguma coisa, tem lá nome do carro, chapa do carro, onde o filho estuda, onde a esposa faz yoga, nome dos vizinhos, de 10 vizinhos. Então, é muito simples você conseguir informações. Aí quando a gente fala de InfoStealers, a gente consegue fazer pesquisa por credenciais, por domínio. Então eu quero saber tudo que está vazado de OEC-ENG, tá lá no portal. Tudo que já vazou. De odebrecht.com, dos nossos antigos domínios, tem um monte de coisa. E nós temos hoje, né, na Orens e na OEC, ferramentas que monitoram 24/7 os vazamentos de credenciais. Por isso que vira e mexe a gente fala com o integrante, troca a sua senha, que a gente monitora. Caiu na Deep e na Dark Web, a gente vai receber um alerta de final de semana, 24/7, a gente vai entrar em contato com os nossos integrantes. E aí, falando dessa primeira parte, desse reuso, é tão fácil a gente pegar essas credenciais e começar a fazer um ataque direcionado, que hoje é muito difícil a gente só contar com a tecnologia. A gente tem que contar com treinamento, a gente tem que contar com bom senso, a gente tem que contar com a instrução do próprio integrante ser um agente mitigador desse risco. Porque se você, como você mesmo citou, se você recebe um e-mail válido de um fornecedor, dificilmente as nossas salvaguardas lá, como ele é válido, como ele é trust. Ele é verídico. Ele é verídico, ele vai passar liso ali. A gente precisa desse cara na ponta para nos apontar que tem alguma coisa esquisita com esse processo. Então, trocou a conta, trocou o remetente, trocou o cedente, esse tipo de coisa precisa ser alertado para a equipe de SI e colocar o compliance também para verificar se não há algum tipo de fraude. Quando a gente tem esse tipo de ação, de avaliação, na verdade, dessas credenciais, você olha que mais de 70% das apólices de seguro cibernéticas, elas são startadas pela cadeia de fornecedores. Olha que número muito louco, né? Muito mais da metade da solicitação do start daquele seguro é da sua camada de fornecedores. O que a gente tem feito? Na Orens, na OEC e nas demais empresas do grupo. Tem olhado com carinho essa cadeia de fornecimentos. Tem tomado conta, junto à tecnologia da informação dos parceiros, para que a gente tenha uma cadeia muito coesa. Isso mitiga esse tipo de fraude, isso mitiga esse tipo de trabalha em conjunto com os seus fornecedores para saber se está tudo bem do lado de lá, para que do lado de cá não tenha nenhum tipo de a vizinhança solidária que a gente tem nas ruas, a gente tem no mundo cibernético. Que é o que a gente sempre comenta do nosso parceiro, né? Que é um fornecedor parceiro, né? Então, se o fornecedor é parceiro e ele tem um problema de segurança da informação do lado dele, por ter uma parceria, a gente vai fazer esse trabalho em conjunto. Exatamente. Né? Você falou sobre as ferramentas que alertam, né? Hoje a gente tem contrato com uma empresa de SOC, e aí a gente também, quando a gente fala de vazamento de credencial, a gente também recebe notificações de credenciais tentando acessar, por exemplo, a nossa VPN. Então a gente monitora essas situações. Então um usuário está tentando fazer 20 conexões de VPN e está sendo negado, porque ele está colocando provavelmente o segundo fator de autenticação errado, porque o atacante não vai ter. Então a gente também faz hoje esse mapeamento e também faz o processo que é a orientação também para o usuário, né? Porque o que acontece? Falando de distribuição da sua conta de e-mail, né? A gente tenta sempre falar para o usuário que ele tem que separar o que é pessoal, né, do profissional. Então ele vai fazer uma compra num e-commerce, né? Então ele vou comprar algum produto aqui num site de internet. E aí quando ele vai fazer o cadastro, ele vai fazer o cadastro utilizando o e-mail @gmail dele ou @yahoo, sei lá o que ele usa particular. Quando ele começa a fazer esses cadastros utilizando o e-mail corporativo, Sim. Quando a gente tem um vazamento dentro dessa empresa, esse e-mail corporativo passa a ser divulgado para os atacantes, e aí a gente começa a correr esse tipo de risco, né? Se você entrar no portal Have Been Punished, né? Eu fui punido, você coloca lá sua credencial, você consegue avaliar. Tem um caso rápido antes de passar para o Paulo.
quando a gente trocou de domínio de Odebrecht para OEC, né? Eu ainda estava tava lá na UR, mas eu também dava alguns apoios na parte de terceiros, de contratos. Eu recebi um chamado muito interessante, assim. O cara tinha o fulano@odebrecht.com cadastrado na PSN do teu videogame, do videogame do filho. E aí, quando nós trocamos o domínio da companhia como um todo, ele não conseguia mais reaver a conta, fazer o login. Cara, foi vexatório, porque ele me ligou e falou assim, olha, eu preciso alterar, porque eu tive um problema na minha conta, eu preciso ter acesso nessa conta. Preciso recuperar a conta. Preciso recuperar a conta. Não, mas essa conta ela não pode ser recuperada, a gente não tem uma normativa para isso. Não, eu preciso muito, porque daí acabou abrindo no final, putz, eu usava essa conta no videogame. Se você olhar o InfoStealer de Odebrecht.com, você vai ficar maluco da onde essas credenciais foram usadas. Assim. Site de e-commerce, compras em geral, reservas de hotéis e não sei o que. Isso tudo, se for do ambiente, se for do CPF, não utilize nada que seja corporativo. Exato. Nada. Cheguei lá no hotel e preciso dar... Você está de férias. A gente já tem essas contramedidas, salvaguardas quando o integrante está de férias, a gente libera por perímetro. Por isso que a gente pergunta, para onde você vai viajar? Porque a gente não quer cuidar da sua vida, a gente quer te colocar em situação de segurança. Eu vou para os Estados Unidos, então o teu e-mail, o teu celular vai funcionar nos Estados Unidos desse prazo a esse prazo, quando você faz uma viagem a trabalho. Quando você, por exemplo, vai viajar de férias, a gente já não tem essa meu celular não vai receber e-mail. Não vai receber e-mail. Só vai receber e-mail se você tiver autorizado para isso. Então, não use os equipamentos, não use as credenciais, não use nada da companhia se for para uso de pessoa física. Que isso, a gente está tomando uma responsabilidade que nem o estatutário da empresa tem, que é uma responsabilidade da segurança da informação da nossa companhia. Essa é uma responsabilidade geral, não é só do estatutário, do board, do conselho. Isso começa das contas comuns até as contas que têm alto privilégio de autenticação. Isso é uma responsabilidade geral. Quando a gente usa uma credencial corporativa para um uso pessoal, a gente está colocando em risco todo esse ecossistema. Seja OR, Vext, Orens, OEC, todas as demais empresas que são coligadas, que usam o mesmo data center. Exatamente. Você pode colocar todo esse processo a perder. Até porque quando a gente fala sobre um ataque direcionado num dispositivo de um usuário, esse ataque ele é direcionado no dispositivo do usuário, mas a intenção é conseguir o acesso no restante da infraestrutura da nossa companhia. Então, um dispositivo nosso que tenha um vírus, que tenha um malware, alguma coisa que danifique esse dispositivo, que faça com que um atacante tenha um acesso garantido nele, ele não está garantindo o acesso só naquele dispositivo, né? Ele está conseguindo ali fazer uma movimentação lateral e também chegar em outros dispositivos que não tem nada a ver com o primeiro usuário, e aí isso pode causar para a gente perdas gigantescas em relação a gente fala muito sobre os ramos, né, que a gente trabalha. Diferente de empresas de e-commerce que eu tenho lá, eu estou vendendo produtos, no caso da OEC, por exemplo, é uma empresa de engenharia. Então ela não está vendendo produto, mas ela tem muita informação sensível, muita inteligência que foi criada para projetos de grande porte que estão ali. Pode estar na máquina desse usuário, como pode estar numa máquina vizinha, e aí um vazamento de uma máquina pode também causar um transtorno muito gigantesco para as outras máquinas da companhia. E situações simples, né? Encaixando aqui o que a gente está falando de fraudes com o primeiro tema que a gente está falando de credencial. Se tem uma forma, você não pode trabalhar depois das 20 horas. Sim. Mesmo que o computador não está desbloqueado, que não bloqueia, ele está desbloqueado. Alguém te mandar uma mensagem, seu chefe, seu par, alguém te pedindo uma ajuda para mandar uma informação por WhatsApp 11 horas da noite, situações incomuns. Urgentes. Nada deve ser tão urgente quanto a segurança. A gente tem aí, se vocês jogarem no YouTube, jogar no Google e pesquisar. Um diretor financeiro entrou
em reunião com a sua equipe e pediu para transferir ali 100 mil dinheiros. Era uma fraude, era IA, era deepfake. Estava lá com a foto dele, pegou a voz dele e conseguiu emular uma reunião. E assim, quando você conversando com o pessoal, ele nunca pediu para fazer uma transferência durante uma reunião assim tão rápido, tão fácil. Então, situações urgentes, que é muito fora, de que você nunca vivenciou na empresa, por que você vai executar? Então, assim, tome cuidado. Acho que é o que eu sempre falo, o cuidado que a gente tem na nossa vida pessoal é a vida profissional. Não é porque eu estou no CNPJ, se eu pagar errado, a empresa que vai ficar com prejuízo, que eu devo fazer isso. Tem toda a sua moral interna como pessoa. Não é só a empresa é a empresa, a minha vida é a minha vida. Acho que a gente é uma coisa só. O cuidado tem que ser um só. Eu falo muito, a gente tem que ser uma pessoa segura digitalmente para ser um profissional. Eu vou muito para esse lado. Então, assim, quando a gente está falando de fraude, credencial, acessar qualquer Wi-Fi, a gente tem que tomar sempre essa lição. Igual, por exemplo, eu pergunto aqui, todo mundo já está ouvindo que você não pode ficar com o seu banco principal no seu celular. Você não vai acessar o Wi-Fi de qualquer lugar para acessar seu banco, que você morre de medo. Às vezes você deixa de pagar uma conta porque você não está num lugar seguro ali. Por que você vai acessar seu e-mail, vai acessar algum sistema da empresa para fazer uma ação que talvez para você é urgente, mas não é? Alguém falando que é urgente, mas não é? Então acho que esse bom senso da vida hoje, pessoal, profissional, é uma coisa só. Esse até falando um pouco sobre o tipo de fraude, ou tipo, quando a gente fala, por exemplo, de um usuário que ele tem uma conta com valor expressivo, né, em saldo, alguns usuários hoje em dia eles estão separando, né? Então eu tenho um dispositivo que é o meu dispositivo como se fosse o meu banco digital, ou seja, ele fica na minha casa, eu não saio com ele na rua, porque isso aqui é para fazer pagamentos muito altos, né? São transações que são muito mais complexas, então ele separa. E aí quando ele vai ali no dia a dia dele, ele tem uma outra conta, às vezes, com um valor menor, para poder fazer um pagamento menor. No nosso ponto de vista, falando de usuário, seria muito parecido, né? Isso. Então, assim, eu tenho que ter o mesmo cuidado que eu tenho hoje para mim particular, também no meu ambiente de trabalho, quando eu falo, olha, eu não posso cadastrar minha conta particular, minha conta corporativa num ambiente particular, que eu estou fazendo uma compra que não tem nada a ver com o meu trabalho, né? Diferente quando, por exemplo, você está usando uma credencial corporativa de um processo com um fornecedor, e aí eu passo ali informações porque eu sou corporativo, eu estou usando essa parte corporativa. E aí essa separação acho que seria algo que você quis dizer, né? Isso. Uma coisa é eu ter a minha parte pessoal, uma coisa é a corporativa, mas nas duas eu vou tratar igual, com o mesmo nível de segurança. Exatamente. E é algo que, é só um paralelo em cima dessa mesma ideia, a gente fala que nós não tivemos educação financeira. A gente também não teve educação digital. Exato. Então a gente está aprendendo na dor, na vida pessoal, mas vamos aí fazer curso. Por exemplo, aqui uma boa iniciativa. Estamos tendo todo esse bate-papo. Aqui está despertando vários interesses, várias dúvidas, até as várias informações que quer se aprofundar. Cara, fala com o seu time de segurança ou vá você mesmo. Hoje a internet tem muito conteúdo grátis. Tem muito vídeo no YouTube, TikTok agora está tendo conteúdo de segurança. Se aprofunde. Porque o mesmo cuidado que você está tendo agora com a sua vida financeira, querendo se aprofundar, profundo também nisso que já virou seu cotidiano, já virou sua vida diária. Até seu carro hoje em dia passou no jornal, não vou falar emissora, mas todo mundo está vendo Sim, aí. Claro. Passou 2 dias seguidos. Os carros agora com aquelas chaves digitais, o quanto que está sendo fácil para roubar o carro de uma forma muito mais simples. E aí você via muitas pessoas lá sendo entrevistadas, falando que está pondo um tipo de alarme que já nem se ouvia mais, voltando lá na época dos nossos pais, colocavam alarme no carro. Né? Trava carneiro. Que é a trava carneiro, eu não ia falar o nome. Se a gente está se preocupando com isso, a gente tem que cada vez mais se aprofundar no tema. E a empresa ainda temos aqui o Cybercast, tem treinamentos. Faça com carinho, se aprofunde. Isso não está sendo só para a empresa ou para cumprir horas que precisa. Isso está sendo para a sua vida. A companhia, ela tem um rating, né? Sim. De segurança, né? Que a gente mensalmente bate na nossa reunião de TI lá. Né? Subiu, desceu. Exato. A responsabilidade ela é compartilhada para que esse rating
seja o mais próximo de 100 possível. Porque isso traz alguns grandes benefícios para a companhia. Primeiro é o lastro de confiabilidade do mercado, né? Como nós fazemos assessments em toda a nossa cadeia de fornecimento de tecnologia, nós também somos auditados. E se você tem um rating que é muito próximo ao muito bom, você consegue contratos melhores, você consegue passar novos projetos de uma forma mais coesa, mais robusta. Mas não adianta você ter um rating super alto e você ter uma ação incipiente na ponta, que é como eu disse, um integrante que tiver o seu computador invadido e essa invasão gerar uma criptografia, gerar um congelamento geral no nosso data center, claro que a gente tem um monte de contramedida, ferramentas, soluções para que isso não ocorra, mas o crime digital organizado está muito potente. Os caras têm dinheiro, poder, tempo e alto poder computacional, como o Paulo falou. Estão estudando muito. Estão formando pessoas. Não tem ociosidade, né? Estão formando grandes profissionais com cabeça para o crime, para que invadam as nossas empresas. Não adianta você ter as oportunidades que nós damos aqui na companhia de se aprofundar, de fazer os treinamentos, de fazer o quiz, material que a gente distribui agora na campanha de conscientização, essa própria ação, e se ele tiver uma ação incipiente, ele coloca tudo isso a perder. Lá na Orens, como nós somos especialistas em riscos, nós sempre perguntamos assim, quanto custa a tua hora parada? Como você falou, grandes obras, num valor gigantesco, uma informação intangível, muita inteligência. Quando a gente fala de obras que nós executamos na OEC, a gente está falando muitas vezes de obra com interesse nacional, né? Obras de infraestruturas críticas, né? Quanto que custa a hora parada? Quanto que vai acionar nos seus contratos de produção com entidades ou com clientes a tua hora parada, se você tiver um ransomware, se você tiver um problema generalizado. Então, isso que eu sempre trago. A responsabilidade de segurança da informação é de todos, da ponta a ponta da cadeia de trabalhadores aqui da companhia. No caso da segurança da informação, ele é interessante porque quando a gente fala que eu não tenho um computador, eu não preciso ficar protegido, né? É bem pelo contrário, né? Às vezes a gente tem situações onde o usuário ele não é um usuário de computador, ele é um usuário do dia a dia, de atividades que não utilizam, né, os computadores, mas ele tem acesso, por exemplo, a liberar uma entrada de uma pessoa externa dentro daquele recinto. Então, eu sou o controlador de acesso, não tenho computador, olha, mas quem deixou né, no caso um usuário que fez a liberação de alguém que pode causar um transtorno, né, um atacante externo que conseguiu aquele acesso porque aquela pessoa que não tem computador permitiu, esse usuário ele também tem que ser treinado, né? Então, de qualquer forma, mesmo que você não tenha acesso aos computadores, que você não acesse ali os sistemas, né? Que você não seja responsável pelo sistema, às vezes você é responsável por outras situações que podem trazer ali alguma situação vulnerável. Então, olha, eu não posso liberar que um usuário que veio aqui fazer uma visita, que não tem autorização lá do pessoal interno, eu não posso deixar esse visitante entrar. Eu não posso deixar, por exemplo, esse visitante, olha, o visitante pediu aqui o acesso à internet, né? Eu não posso falar para o visitante, olha, o pessoal da TI, libera o acesso à internet para esse visitante aqui porque ele precisa. Não, precisa ter todo um controle para que a infraestrutura inteira esteja protegida. Não é só que você proteja o computador, o celular, você tem que fazer a proteção no todo, né? Então isso é o nosso dia a dia, né? Vamos trazer um depara com o passado, quando eu falei lá do assalto ao banco, era pessoas que iam fazer manutenção nos caixas, que batia na porta e vinha fazer manutenção. Quantos assaltos tiveram que a pessoa que está esperando abre, nem conferiu porque está com o uniforme. Está com o uniforme. Eles vão lá, tá fazendo a manutenção, pegando o dinheiro, vai embora, quando vai ver teve o assalto. Então, olha como migrou para o mundo digital. Acessar uma empresa para ter acesso a uma internet, pegar informação lá dentro, colocar dispositivos dentro da companhia que acontece. Então,
tudo que acontecia está acontecendo, mas de uma forma diferente para o mundo digital. A segurança de perímetro é super importante. Você falou de, não estou operando aqui o Oracle, mas eu estou na frente de uma máquina que faz um trabalho e tem uma controladora. Isso é alvo de cyberataque. Sim. Isso é alvo dentro do OT, da tecnologia operacional da companhia, né? Da parte industrial. Isso é ataque que nós observamos também na análise de risco lá da Orens, né? A gente tem 3 tipos de ataques que são estudados, que são os mais estudados. Primeiro é o ataque de tecnologia da informação, que é tudo isso que a gente está falando, que é super importante. Que é a internet, né? Internet. Depois vem o ataque motivado por ativismo. É o cyberativismo. Eu não gosto da cor verde. Pode acontecer. Isso a gente tá observando já no Brasil. Entidades que se juntam em campanha para atacar certa empresa porque a empresa falou, ou fez, ou extraiu alguma coisa. Algo que ofende o público, algo, né? que ofende o público, a natureza, algo nesse sentido, e esse é um ataque que a gente usa. E o outro é o ataque, é o cyberterrorismo, né? Que a gente não tem grandes incidentes no Brasil, mas você tem estudos que organizações já visam infraestruturas críticas. E a gente está falando de uma OEC, onde tem infraestrutura crítica pra caramba. 80 anos de história. 80 anos de história. De projeto, né? Então... E assim, o que a gente fica muito ligado nessas análises de vulnerabilidade, de cibersegurança, é o quanto esses maquinários, essas estações de operação estão com uma certa contenção ali de segurança, né? Às vezes entra ali um visitante com um pendrive malicioso, enfia nessa máquina, coloca-se, injeta-se um artefato malicioso ali, você pode ter uma morte dentro de uma empresa. Então, a gente, repito, todos nós somos responsáveis. Tendo computador, tendo uma folha de papel, tendo acesso... Quem está trabalhando ali na portaria, ali no controle de acesso, tem uma das maiores credenciais que são visadas para o cyberataque, que é a passagem para dentro do nosso perímetro. A gente, quando estuda a cibersegurança, a gente estuda perímetro digital, firewall, antivírus, tal. Perímetro físico, são os anéis de segurança. Se esse primeiro perímetro físico falhar, ele pode comprometer os demais perímetros, ali, os demais anéis, né? Fora vazamento de credenciais, fora o HIT que a gente tem, né, o problema a regulação da Lei Geral de Proteção de Dados em relação a tudo isso que é captado, por exemplo, em uma portaria, nome completo, CPF, e-mail, como que a gente trata isso? Então, todo mundo é responsável, não é porque eu não tenho um computador ali, que eu tenho uma prancheta, que eu não sou responsável. Pode ter um vazamento de dados ali pessoais na prancheta do cara que está controlando a obra. A situação, por exemplo, se você fala ali do controle de acesso, né, que é o que a gente comentou, ele tem os dados pessoais. E aí a gente sempre tem, por exemplo, o que a gente chama do atacante de engenharia social, né? Ele bate um papo ali com você, vê como é que você tá, se você gosta do futebol, se você gosta de um tipo de esporte, e nesse mesmo momento ele está ali olhando quem entrou dentro do prédio. Exatamente. Né? A gente pode pegar o exemplo do escritório, olha, liberaram tal pessoa, então tal pessoa trabalha na empresa tal. Olha, essa pessoa eu já sei que ela trabalha na empresa tal, e eu fui lá na mídia social dela, e realmente, ela trabalha nessa empresa. E aí ele começa a ter uma oportunidade de fazer esse ataque. Porque ele já tem ali informações que vão trazendo ali oportunidades. Né? Só pegando um gancho, você falou do pendrive, mas tem o cabo para carregar seu celular, carregar o computador, tome cuidado. Hoje eu comprei recentemente, ele custa R$50. A mesma forma que o pendrive é malicioso, o cabo de energia para carregar o seu celular ou o seu notebook, ele também consegue executar um script, executar um comando que infecta. Então, assim, hoje o cuidado ele tem que ser em todas as esferas. A desconfiança de tudo e todos no bom sentido. Carregar celular no aeroporto, em show, deixar ali deixar naquelas guarda-volumes para guardar celular. Melhor se comprar um powerbank. Um powerbank é muito mais barato. Muito mais seguro. Aí é a escolha, né? É a escolha. Fazer uma escolha. Mas a segurança da informação ela não pode ser escolha. A sua segurança... Para essa situação, não. Não. Mas a sua segurança física é uma escolha?
Jamais. É segurança por segurança, só tem uma palavrinha a mais, dá informação. Exatamente. Quando a gente fala, é exatamente isso aí, olha. A gente fala de segurança quando a gente fala, por exemplo, o usuário criando as fórmulas de proteção. Então eu tenho formas de proteção que são pessoais, quando eu vou para minha casa, né? Seja lá tranca na porta, o cadeado e tal. E tem as proteções quando eu estou trabalhando. Olha, eu não posso acessar um site que não é um site seguro, né? Eu não posso acessar um site porque alguém me mandou uma mensagem por e-mail me dizendo, olha, clique aqui porque você vai ganhar um brinde. Então essas são as situações que a gente tem que comparar, né? Então toda vez que eu tiver a proteção que eu já sei fazer na minha casa, quando eu trago isso para o ambiente de trabalho, eu já junto isso tudo isso. Não, agora eu estou protegido em casa e no trabalho. E eu também consigo proteger os outros, né? Isso. Então consigo também falar para as pessoas, olha, cuidado com o site tal, porque estão falando que esse site... Até no nosso dia a dia, conversando entre as pessoas ali do trabalho, a gente vai falar, olha, você ficou sabendo do ataque tal? Você ficou sabendo do vazamento de dados que aconteceu na empresa X, na empresa Y? Né? Então a gente tem todo esse cenário que uma vez que a gente faz de um jeito bem feito pra gente, pessoal, a gente também vai conseguir fazer do nosso no profissional, né? No nosso dia a dia. Perfeito. Acho que é isso, né? Acho que agradecer o Ronaldo, agradecer o Paulo, né? Foi um bom bate-papo, né? Se vocês quiserem deixar alguma consideração final, né? Fica à vontade, Ronaldo, depois o Paulo. E acho que do nosso lado como OIC, a gente fica muito grato, né? Pela presença de vocês. Que é isso. Obrigado pelo convite, pela oportunidade de falar um pouco do nosso dia a dia lá da Orens, tudo isso que nós falamos, nós aplicamos em conjunto, né, como companhia, como controlador, e nós colocamos essas boas práticas que foram adquiridas entre a OIC e Orens, por exemplo, para fazer essa avaliação de segurança para o mercado. Se tornou um case, inclusive mundial agora, com reconhecimento fora, e está se tornando um framework que a gente está aplicando dentro do nosso negócio. Então, muito obrigado pela você, Renato, Sebastião, toda a turma de cibersegurança sempre nos apoiar aí em primeira mão. A gente tem uma comunicação quase que diária, né? Dia a dia, né? Uma interface muito rápida aí para mitigar riscos e incidentes nossos e também dos nossos clientes. Quando a gente tem um cliente, tem uma dúvida, algum processo, a gente acaba enviando os nossos embaixadores de segurança aí para nos ajudar. Então, para a gente, para a Orens aqui, representando a Orens, é uma honra estar aqui falando desse tema e conte conosco sempre. E a última frase é o seguinte, toda parte de inteligência, toda parte de segurança da informação não é discricionária. É responsabilidade de cada um seguir os parâmetros da companhia, toda a parte documental da companhia, as normativas, para que a gente tenha um ecossistema num 360 mais seguro. Obrigado. Agradeço. Eu agradeço a participação. É muito legal ver a iniciativa da empresa, da OIC, levando essa informação para os seus colaboradores, trazendo todo esse dinamismo. E o que eu digo também, é muito próximo do que o Ronaldo falou, a segurança hoje, digital, ela já é do seu dia a dia. A segurança da sua família, do seu filho, também faz parte do seu dia a dia como pessoa. Por que isso não dentro da empresa? Então fica uma reflexão. Você está cuidando do que seu filho está acessando na internet, os joguinhos que ele está fazendo? A mesma preocupação que eu estou te pondo agora, esse piolho para você coçar a cabeça, você está tendo a preocupação também no seu dia a dia profissional? Acho que eu gosto de fazer essa comparação também, que hoje a educação digital do seu filho é você que vai fazer. Legal. Obrigado. Valeu, hein? Obrigado.